Olá, meus amigos, minhas amigas, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato diretamente com o texto bíblico e o nosso objetivo é compreendê-lo pela análise dos versículos à luz do Espiritismo. Hoje, prosseguindo no estudo do capítulo 18, vamos analisar os versículos de 28 a 32. Nesta passagem, vamos ver que a preocupação com questões exteriores é um obstáculo à percepção do que importa, a essência espiritual. Acompanhe conosco este estudo. O texto bíblico diz o seguinte: depois levaram Jesus à casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então, esse trecho envolve os judeus, que prenderam Jesus e Pilatos. Então, uma observação, são versículos que tratam da conversa entre Pilatos e os que prenderam Jesus. Isso aconteceu, como a gente já vem analisando, na véspera da Páscoa, antes da crucificação, em Jerusalém. E a intenção que os judeus tinham era que Pilatos ratificasse a condenação de Jesus à morte, que já havia sido decidida pelo Sinédrio. Então, tem alguns esclarecimentos importantes. Na tradução do Evangelho pelo Haroldo Dutra Dias, ele comenta que em outras traduções, onde está audiência, foi traduzido por pretório. Pretório significava, a princípio, a tenda do general, que era chamado pretor, e depois tornou-se o nome da residência oficial do governador romano. Então, nesse local havia também uma guarnição do exército romano. E esse momento que é dito que era de manhã, era mais precisamente de madrugada, entre 4 horas e 6 horas. E essa referência a tornar-se impuro, que segundo os judeus, se eles entrassem na residência de um gentio, eles se tornariam impuros e não poderiam celebrar a Páscoa. Então era uma regra, é uma coisa, um ritual exterior. Teriam que fazer toda a purificação de novo para celebrar a Páscoa. Então eles não entram na residência de Pilatos. O Carlos Torres Pastorino, na sua coleção Sabedoria do Evangelho, no volume 8, ele explica que na qualidade de governador, Pilatos não poderia ficar satisfeito em ratificar a sentença do Sinédrio. Ele precisaria estudar a questão de competência e o grau de culpabilidade do acusado, a fim de instruir o processo dentro dos preceitos legais da justiça romana. Então, acedendo ao que solicitavam as autoridades do judaísmo, ele saiu do pretório para a sacada do prédio, porque eles não podiam entrar no prédio. Então ele acolheu isso, respeitou isso, e ele que foi à sacada para conversar com os judeus. E nessa conversa indagou qual seria a acusação
e as autoridades israelitas tentaram ver se conseguiam uma ratificação da sentença que já estava proferida e solicitando ao governador que confiasse no julgamento deles, né? Se a culpa fosse uma coisa simples, os judeus poderiam resolver, mas sendo uma coisa grave, como eles estavam falando que era, e a sentença era de morte, então a competência era do governador. Diante da afirmativa dos judeus de que a sentença já havia sido proferida, Pilatos, ironicamente, resolve jogar para eles mesmos a execução da sentença, que vocês levem e resolvam como vocês decidiram. Foi uma saída esperta, vamos dizer assim. Os judeus, surpresos com essa saída do governador, eles abrem o jogo e explicitam. Eles não poderiam executar a sentença de morte. A lei do judaísmo não permitiria isso. Então, tratava-se de uma condenação à morte e para que isso se executasse, precisava da autoridade romana aprovar. Então, o delito era grave e a competência era do governador. Então, restava ao governador resolver a questão da culpabilidade, o que exigia a audiência em que o réu também seria ouvido, teria oportunidade de defesa segundo as leis romanas. Então, os judeus estavam acusando Jesus de agitador das massas, o que hoje se diria de subversão. E a atitude do Sinédrio, naturalmente, foi comandada, ditada pela inferioridade daquelas criaturas que estavam cheias de inveja de Jesus pelo que Jesus operava e estava também manifestando ali o apego aos bens materiais. Amélia Rodrigues comenta essa passagem em algumas de suas obras. No livro A Mensagem do Amor Imortal, na lição 19, Julgamentos, ela conta que Pilatos ele alcançara o poder graças à sua mulher, que provinha de família distinta em Roma, o que lhe facultara acompanhar o marido àquela região e o que nem sempre era permitido às mulheres, mas era uma situação de exceção. Então, Pilatos tinha conquistado esse poder por influência da família da sua mulher, uma questão política. Em Trigo de Deus, na lição 22, eis aqui o homem, a Amélia Rodrigues comenta que depois de preso sem culpa, vendido traiçoeiramente por um amigo invigilante, ele foi conduzido à presença de Pilatos, que desconhecia as tricas e astúcias religiosas desse povo tão vingativo, né? E o povo judeu aguardava um Messias que lhe concedesse o mundo, que iria exaltar a nação judaica, que iria oprimir os conquistadores romanos, mas repudiou Jesus por ser um líder pacifista, por ter oferecido a paz. Então, a doação da paz e de todos os valores que são eternos, aquela gente preferia a transitoriedade terrena, e para consegui-la utilizava-se de todos os instrumentos imagináveis. Então, após dialogar com o prisioneiro e deslumbrar-se com a sua altivez, Pilatos não lhe notara culpa. Mas nós vamos ver na sequência que o governador tenta até negociar de alguma forma que salve a vida de Jesus. Então, essa pequena passagem, ela revela um contraste marcante entre a aparência religiosa e a realidade moral. Aqueles que conduzem Jesus preocupam-se em não se contaminar externamente para celebrar a Páscoa, mas ao mesmo tempo já articulam a condenação de um inocente. É um retrato da incoerência humana, zelo pelas formas e negligência quanto à essência. Sob a perspectiva espiritual, esse trecho convida à reflexão sobre a verdadeira pureza,
Não basta evitar rituais externos que conduzem à impureza. É necessário vigiar os pensamentos, intenções e atitudes. A justiça divina não se detém nas aparências, alcança o íntimo das criaturas. Além disso, observa-se que, mesmo diante das manobras humanas, cumpre-se o desígnio maior. A menção do tipo de morte indica que os acontecimentos seguem um propósito superior, mostrando que acima das decisões humanas atua a lei divina, conduzindo os fatos para fins de aprendizado e redenção. Em síntese, a lição central é clara. A fé autêntica não se mede por práticas exteriores, mas pela coerência entre consciência, sentimento e ação. Que beleza de lição! Nós ficamos por aqui hoje, mas voltaremos numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Até lá!